Olá, eu sou a Jacéia Netes, coordenadora do Departamento de Saúde do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre. Estou aqui para apresentar o quarto episódio da série Vida de Bancário, Qual é a Tua História? E hoje nós vamos conversar com o colega da Caixa Federal, Flávio Vazata. Olá, tudo Olá, bem? tudo Como é bem, que tá, Flavinha? tudo Viu tranquilo. que a gente está de roupa igual hoje? Uma É, homenagem ao que nosso legal, querido Grupo de Ação Solidária, né? maravilha, beleza, que Sem, bom, né? e sem combinar, né? Sem combinar, sim, foi casual, sim, legal, Assim, naturalmente. bem naturalmente, que bom, Tudo bem, legal, Flavinho? tudo tranquilo, Bom, beleza, essa conversa nossa é para conhecer um pouco da tua jornada como bancário da Caixa Federal, que acabou de se aposentar, né? pois Acabou é, verdade, verdade, de ter o direito a uma aposentadoria. sim, Mas eu conheço parte dessa caminhada, mas a gente quer conhecer um pouco mais hoje. sim. Quando é que tu começou, então, na Caixa Federal? Da onde veio ser bancário? Bem, antes de ser bancário, eu era funcionário público da Prefeitura de Porto Alegre, né? Já há 4 anos. Mas surgiu a oportunidade lá em 1988, surgiu o concurso da Caixa Federal para fazer, e um colega meu da prefeitura também, que era muito meu amigo, o nome dele era João Alberto, ele me convidou, Flávio, não quer fazer o concurso da Caixa? Aí eu, inicialmente, até não achei assim tão interessante, porque eu nunca tinha na ideia de ser bancário. Eu sempre queria ser, na verdade, funcionário público. Mas aí ele começou a me falar das vantagens, né, da que a Caixa oferecia na época, todos os benefícios que eu ia ter, além da questão salarial também, que ia aumentar bastante, né? Eu passaria a ganhar aproximadamente umas 5 vezes mais do que ganhava na prefeitura na época. Mediante todos esses benefícios que ele falou, eu resolvi participar, né, do concurso. E aí, graças a Deus, eu fui agraciado de ter se aprovado, né, nesse concurso, e estou saindo agora, né, feliz, né, por 31 anos de Caixa, mas bem satisfeito. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu. Então, são 32 anos de Caixa. 1989, dezembro de 1989, né? Então, está fechando esse mês agora, fechou agora exatamente no dia 18 desse mês, fechou 31 anos, que foi no final do ano de 89, né? Não foi no início. Sim. Tu fez o concurso 88 e assumiu em 89. Exato. É porque o concurso, a prova e a seleção toda foi feita, então, no ano de 88. Mas demorou um pouco para efetivar, porque na época houve algumas restrições que foram criadas pelo governo federal lá e atrasou um pouco a nomeação dos funcionários. Então, ficamos aguardando, apesar de aprovados, e em todas as etapas ficamos aguardando algum tempo até ser efetivamente contratado. Então, era a época do governo Sarney lá. Governo José Sarney, exatamente. Sarney, né? E como é que foi essa tua caminhada, assim? Eu sempre pergunto, né? Se fosse um filme, tu acha que a tua história de bancário seria um filme de aventura, de drama, de comédia, de terror? Olha, foi mais ou menos uma mistura de tudo isso um pouco. Ou seja, teve momentos que representaram uma alegria, teve também momentos de angústia, teve momentos de tranquilidade, momentos de agitação. Dá para dizer que foi
um misto de todos esses elementos aí. Mais ou menos... Você lembra de um episódio alegre, feliz para contar? Teve muitos, né? Eu acho que um dos mais alegres que eu me lembro foi quando, depois de, então, quase 5 anos afastado do banco, eu tive, então, a oportunidade de começar a trabalhar em 2017, agora, na agência que eu sempre quis trabalhar, que era a agência perto da minha casa, né, que eu podia ir a pé em 10 minutos e tal, e saber que ali era uma agência mais tranquila, mais calma. Eu já conhecia o gerente, tudo. Então, um momento de alegria muito grande foi quando eu pude encontrar um ambiente de trabalho bom para trabalhar, depois de quase 5 anos afastado, e ser muito bem recebido, muito bem acolhido, né, por toda a equipe gerencial e colegas. Então, isso foi uma alegria muito grande para mim, sabe? Eu lembro quando isso aconteceu, Flávio, e tu contou no gás e nas reuniões nossas lá, e eu lembro que tu realmente estava muito feliz, e tu falava assim, não, eu disse que tem que ser assim, porque se não for desse jeito, não dá, porque Isso. eu preciso ter pausa, eu preciso ficar num ambiente dessa forma, tu botou os pré-requisitos para tu voltar ao trabalho. E Exatamente. a gente disse assim, bom, o Flavinho voltou lá poderoso, né? Isso, foi uma situação muito boa, porque parecia que era eu que estava no comando dessas decisões, sabe? Era interessante, assim, as exigências estavam sendo colocadas por mim, e não pelos meus gestores. No longo da grande história da Caixa que eu tenho, quase todas as vezes que eu estava diante de situações assim delicadas, todas as exigências partiam dos meus gestores. E dessa vez não, eu partiu de mim, as condições para mim voltar a trabalhar foram colocadas por mim, e graças a Deus foram aceitas pela área gestora da Caixa de Recursos Humanos e também pelos colegas e gerentes da agência ali, que me atenderam muito bem. Por isso que eu tive esse grau de alegria, de satisfação muito grande, né, nessa época. E E Flávio, lembro como é que tu muito. acha que tu conseguiu chegar em ter essa força para dizer, olha, tem que ser dessa forma, para tu dar as cartas? Da onde veio essa força? Bem, várias razões. Uma delas, sem dúvida nenhuma, foi todo o amparo e o apoio que eu recebi do grupo do Gás e do sindicato, que no momento mais difícil da minha vida funcional ali, um momento bastante complicado, conturbado, eu encontrei o apoio ali, a recepção, o carinho, a atenção por parte de todos os colegas do sindicato, de todos os componentes do gás. Esse foi um dos motivos. O segundo foi o apoio incondicional da minha família, que sempre esteve do meu lado, me ajudando, me apoiando, me dando amparo também familiar. E o terceiro ponto que eu acho importante é que eu procurei ajuda médica, ou seja, desde o primeiro momento que eu tive os piores desencantos, digamos assim, com o banco, eu procurei ajuda médica, né, para ter o sustento médico de tratamento psicológico, psiquiátrico, que me ajudou muito também, porque o bancário tem que entender isso, que muitas vezes ele acha que sozinho
ele vai conseguir vencer, vai conseguir superar esses problemas emocionais. E não, ele precisa de ajuda médica, precisa do apoio da família e precisa, e sem dúvida, do apoio do seu par, né, que é o bancário que está ali do lado, sofrendo também, que dá o exemplo, que dá o apoio. E isso é muito importante. Então, esses três pilares aí que foram fundamentais para mim. É uma rede, né? É. Sozinho ninguém consegue sair disso, né? Desse Exato. adoecimento. E daí eu me senti fortalecido, porque eu fui vendo que, tendo esse apoio, buscando esse tratamento médico, tendo o apoio da família e o apoio dos bancários, eu fui aos poucos me fortalecendo. Não foi de uma hora para outra, não. Esse é um trabalho, foi bem devagar e bem longo, mas eu fui me fortalecendo, me criando minhas forças e encontrando em mim mesmo os meus poderes, digamos assim, para mudar tudo isso, mudar toda essa situação. E hoje eu olho para trás e digo, olha, que maravilha que aconteceu. Quer dizer, eu tive um forte sofrimento emocional, mas eu consegui superar tudo isso. Superar, e hoje eu estou iniciando aí uma nova fase da minha vida, né? Em que eu estou prestes, ainda não efetivei a rescisão com o banco, mas eu já recebi ontem a confirmação que toda a documentação já está pronta, né? Então, nos próximos dias aí eu devo estar rescindindo o contato com o banco. E então vou começar uma nova fase aí, e fico feliz de olhar para trás e dizer que eu superei tudo isso. Eu lembro muito bem quando eu te conheci, tu chegando lá no departamento de saúde, né, e a gente era visível o sofrimento que tu estava passando, assim, que tu estavas enfrentando. E a gente também acompanhou essa caminhada e a recuperação que tu fez, tanto da tua saúde física quanto da tua saúde psíquica, né? As duas coisas estavam adoecidas. E para nós, assim, foi um orgulho, né? Tu é o nosso case número 1, assim. Olha, quer mostrar o efeito que tem o trabalho do sindicato, o bancário, a bancária confiar, né? Tem que ver, tem que olhar para o Flávio, que é o nosso modelo. Acho que tu já ouviu isso, né? É verdade. De vários colegas aí me disseram isso, né? Que me tomavam como um exemplo de superação. Pô, isso aí me deixa feliz, né? Porque, sei lá, eu nem esperava tanto, né? Eu achava que eu ia ser mais um, né? Mais um na, na, no acréscimo, né? Mas parece que, sem dúvida, eu acho que eu tive um destaque, assim, por causa eu também me lembro, sabe, Jacé, do primeiro dia que eu cheguei no sindicato e lá fui atendido, né? Assim, eu cheguei como se eu tivesse me sentido o último dos bancários, né? Tá, como eu tivesse sido amassado. Imagina assim uma folha de papel amassada, completamente amassada, assim bem pequenininha e jogada no cesto do lixo. Foi assim que eu estava me sentindo, né? E aí fui bem recebido e bem acolhido e fui sendo apoiado, né? Nossa, quantos momentos bons. E aí, algum tempo depois, eu acho que umas 2, 3 semanas depois, eu já iniciei nas reuniões do GAS. E foi uma coisa maravilhosa, né? Eu também me lembro muito bem da primeira reunião do GAS. Eu estava muito mal, assim, eu estava muito para baixo. Apesar de estar medicado e tudo, já iniciando medicação e tudo, eu ainda estava muito para baixo, porque eu estava muito abatido com toda a história de maus tratos e desrespeito pelo qual eu passei, né? E graças a Deus, né?
tudo isso já passou, superei, né? E hoje, depois, então, isso foi em 2013 que eu iniciei o afastamento ali, final de 2012 até hoje, então são 8 anos, já se passou 8 anos desse episódio. Mas já vinha há mais tempo, na verdade, esse episódio foi derradeiro, foi em 2012, mas os problemas de opressão e de assédio já vinham desde 2000, para te dar uma ideia, desde 2005. 2005 já começaram os problemas. Então, olha quanto tempo de sofrimento eu tive. De 2005 a 2012, então são 7 anos. Eu já vinha há 7 anos sofrendo nas mãos de gerentes, passando de agência por agência, e em 2012 estava bem lá na agência que eu trabalhava, que era Otávio Rocha. No entanto, mudou a gerência, e a nova gerência, infelizmente, me distratou, e aí eu tive uma crise. Aí entrei bem forte em depressão ali em 2013. Foi o período pior que eu tive, 2013. Mas aí me afastei, né, nesse ano de 2013, pela metade do ano ali, mais ou menos, maio, junho, e fiquei afastado até outubro, final de outubro de 2017, início de novembro de 2017, quando eu retornei. E daí, já quando retornei, eu já retornei aposentado. Lembra quando eu cheguei lá? Né? Lembra quando eu cheguei lá na tua sala, certo dia? Isso foi setembro, outubro de 2017, e disse bem assim para ti: Jacéia, agora complicou a situação. Complicou. Mas o que houve, Flavinho? Complicou a situação. Por quê? Porque eu estava em reabilitação pelo INSS e suspenderam minha reabilitação e mandaram eu voltar ao trabalho. Mas eu não estou me sentindo preparado ainda e tal. Porque eu estava em reabilitação. Mas aí assim, me lembro que tu conversou comigo, conversamos longamente, aí falamos até com a Daiane, aí eu fui me acalmando. A sorte de tudo é que aí é que vem a questão do apoio, né? Todo esse trabalho psicológico que eu já vinha fazendo, né, no GAS, com tratamentos psicológicos, acompanhamento médico, foi me fortalecendo, e daí eu fui me acalmando naquele momento, né, e eu fui enxergando, não, peraí, só um pouquinho, vamos ver as alternativas. Aí eu fui vendo que, de repente, não era tudo isso, vendo que aí eu fui saber depois lá com o pessoal da reabilitação o que foi decidido. Aí eu fui descobrir que eles tinham solicitado na reabilitação a mudança de agência para essa agência aqui perto da minha casa. Então fui começando a me inteirar das coisas, e aí eu vi que não era tudo aquilo, né, que eu estava imaginando. Então, essa reabilitação, Flavinho, essa reabilitação que tu fala, ela foi determinada na tua ação judicial contra o INSS, né? Isso, foi judicial. Quando terminou o teu processo, teve uma sentença que o INSS deveria proceder à reabilitação. E eu acho que esse fator é empoderante quando diz assim, vem o INSS e diz ao representante, né, tu tem que fazer a troca de agência, né? Isso, exatamente. Lá na reabilitação, isso aí foi conversado, várias reuniões que eu tive, eu coloquei para assistente social isso, que eu já estava me sentindo melhor, mas eu somente voltaria a trabalhar se fosse trabalhar nesta agência aqui perto da minha casa. Aí coloquei que era uma agência bem perto de casa, não precisaria pegar o ônibus, não teria transtorno com o trânsito, seria uma coisa tranquila para mim, uma agência perto, bem pouco movimentada, calma, em que eu já conhecia os gerentes,
já eram pessoas conhecidas e que eu tinha certeza que eu ia ser bem atendido lá, bem recebido lá. E ela colocou lá na reabilitação isso aí, que tinha que ser para essa agência, e inclusive essa própria, ela mesma me disse que falou por telefone, pessoalmente, falou por telefone, não, combinou uma reunião por telefone, e depois ela foi pessoalmente conversar com o representante de recursos humanos aqui de Porto Alegre, onde foi conversado tudo isso que eu coloquei lá, questão de trabalhar aqui na agência, e foi bom, né, porque além de ser perto da agência, eu também fui respeitado nas minhas restrições, quer dizer, as restrições todas que o médico colocou lá, de não fazer digitação, não ficar muito tempo em pé, fazer os intervalos, as pausas, começar com redução de horário, quer dizer, no início eu fazia somente 3 horas, né? Em vez das 6, fazia só 3. Então, tudo isso ajudou, né? Então, Sim, foi sim. muito importante essas observações feitas pela própria pessoa lá, pela assistente social, isso tudo documentado, né? Mas é que aquela vez, quando eu fui te procurar, eu tomei um baque, porque ela não me disse tudo isso, ela só me disse que tinha tido um contato com o pessoal da Caixa, olha só, que tinha tido um contato com o pessoal da Caixa, e que agora a reabilitação retornaria para a Caixa, e não seria mais na INSS. Aí eu fiquei muito desorientado, porque eu não tinha muita certeza de nada, ela só disse que a reabilitação haveria sido suspensa pelo INSS agora e que seria reiniciada pela própria Caixa. Daí tá, mas e aí ficou só assim. Mas ela me disse que falou com eles pessoalmente No e final, que né? tinha falado sobre a questão de trabalhar nessa agência aqui perto de casa. Flávio, se todos os processos, todos os afastamentos do trabalho que existe, eu acho que se tivesse um término como teve o teu, né, que foi muito sofrido no início, inclusive teve não reconhecimento pelo INSS da tua doença, um período, né, te deu alta, enfim, e no momento que tu estava muito, muito, muito mal, né? E aí entrou as advogadas ali, a Daiane, fizeram ação e terminou tudo muito redondinho, né? Porque culminou fechando com o teu tempo para aposentadoria, né? Para tu com chave de ouro, assim, né? Tudo certinho no final, né? Tu saiu no teu tempo, quando tu quis. Sim, exato. Deu uma coincidência bem boa, né? Porque quando terminou, então, a reabilitação ali, eu já tinha o meu tempo de contribuição necessário para solicitar a aposentadoria. Tanto que naquele mesmo dia que eu cheguei lá e falei contigo, a gente já agendou, naquele mesmo dia, fizemos o agendamento para encaminhar a aposentadoria. Me lembro muito bem disso, que tu ingressasse ali no sistema, fizesse o meu cadastro no meu INSS e fizemos o agendamento para aposentadoria e foi muito rápido lá. Foi tudo muito fácil lá, né? Bem tranquilo, cheguei, fui atendido no horário e fiquei bem contente. Flávio, e hoje, para os teus colegas que estão ainda lá na Caixa, tu percebe que tem muito adoecimento ainda? Sim, é claro que tem. E o adoecimento principal que eu vejo é assim, aquele adoecimento do cansaço. Sabe aquele cansaço, até mental e físico também? Eu vejo no olhar das pessoas, quando eu às vezes vou ali para resolver alguma coisa que tem que ser pessoalmente, pegar algum documento, entregar algum documento, eu percebo assim que as pessoas tentam mascarar que estão assim bem, mas olhando bem no fundo do olho se percebe
aquele esgotamento, por conta da pressão, principalmente da pressão das metas e do excesso de atendimento. Esse ano, principalmente, inclusive, né, pois em função do atendimento do auxílio emergencial, da liberação do FGTS emergencial e de todos os mais benefícios que foram criados aí, o volume de clientes ali, de pessoas para serem atendidas, eu acho que triplicou, ou assim, muito mais que triplicou. E enquanto o número de empregados na agência não aumentou na proporcionalidade, inclusive, assim como eu, que tenho problema de saúde, eu fiquei afastado em trabalho remoto e depois em atestado mesmo. Por quê? O trabalho remoto, ele exige praticamente todo o atendimento por digitação, por atendimento de clientes através do computador, do e-mail, do celular, e aí a digitação quase permanente, né? Para cada atendimento, digitação. Então, eu me mantive em atestado por esse período aí da pandemia, né? Então, a pergunta é, o que eu percebo sobre o adoecimento dos colegas é esse, é que eles estão demonstrando um cansaço excessivo, principalmente por esse ano aí, que foi um ano de muito atendimento e muita cobrança de metas. E a gente vê assim que eles estão bem esgotados. Eu acho que isso que a pandemia de 2020 trouxe foi um grande trabalho, um volume de trabalho gigante para os bancários da Caixa Federal, né? E nos demais bancos, eu acho que não foi tão forte o número de atendimentos, a quantidade de pessoas dentro das agências quanto na Caixa, né? Mas a gente percebeu que, mesmo um ano com pandemia, as metas não baixam, né? As metas não Isso é baixaram. verdade. Não baixaram e até, pelo contrário, agora, a questão de um mês atrás, houve chama de redimensionamento de metas. Ou seja, assim, as metas que eram, vamos supor, X produtos, elas passaram de 2x para 2x, 3x produtos, agora de um mês para cá. Isso aí até eu acompanhei isso porque eu estou afastado assim, mas eu quase que diariamente, eu sempre faço isso já há bastante tempo, desde que eu estava sempre afastado. Eu sempre estou consultando e me atualizando nos sites dos sindibancários, da Contec, da Contraf, da FENAI, da APSEF. Eu estou sempre lendo as últimas notícias, né? Então, me atualizando. E numa dessas notícias que eu li, tinha uma notícia ali, uma novidade que justamente disso que estava tratando, que as metas da Caixa tinham sido aumentadas e os empregados estavam esgotados por conta disso, os gerentes também, por conta que tinha aumentado demais. E eles estavam a todo custo, era obrigado a agência a bater as metas, sabe? Uma coisa assim, e a pressão até por perder funções, né? Então, imagina só, o gerente perder funções. Flavinho, Imagina só, eu soube até de gerentes que pediram dispensa da função, imagina só, por não suportar as pressões. Flávio, a nossa conversa tá boa. Tu contou um pouco da tua história, mais detalhadamente na questão dessa via crucis que o trabalhador, quando adoece, passa, né? Que é INSS, justiça, empresa que não quer de volta, ou que... mas tu conseguiu fazer um caminho que, no final das contas, te garantiu ir para tua aposentadoria bem tranquilo.
Que conselho tu daria hoje para os teus colegas que estão lá na frente, lá na agência trabalhando? Que conselho, com a tua experiência, com a tua vivência toda desses 31 anos de Caixa Federal, fora o tempo fora da Caixa, né? Que conselho tu daria? Olha, sim, é difícil dar um conselho para as pessoas, né? Mas o conselho mais importante, que nem chega a ser um conselho, chega a ser quase que deveria ser uma norma, uma regra principal para as pessoas. Isso é válido para todos os trabalhadores, de todas as categorias, mas principalmente a dos bancários, por conta das doenças ocupacionais que acabam perturbando, incomodando a vida desses profissionais, seria o seguinte, que trabalhar é muito importante, ter o seu emprego, porque dá a sustentabilidade financeira para a pessoa e para a família, né? Como é bom a gente saber que todo dia 20 nosso salário vai estar depositado, nosso auxílio alimentação vai estar acreditado no cartão. Isso nos dá uma satisfação muito boa. E não dá para reclamar do salário que a Caixa paga. Acho que remunera bem os empregados. Mas, acima de tudo, acima do salário, da condição financeira, há de pensar, o empregado começar a pensar mais assim, realmente na condição de saúde mental e física. Hoje em dia, até mais a saúde mental do que a física, porque hoje em dia está mais sendo exigido a parte emocional do empregado do que a parte física. A parte física também, mas ela vem em segundo plano, né? Porque hoje já se trabalha com menos documentos, né? E mais agilidade, mais rapidez, mais exigência de produtividade, mas não precisa se estar com tanta documentação, tanta papelada. Hoje está se eliminando boa parte do trabalho manual, mas está se exigindo demais o trabalho mental. E isso está esgotando as pessoas. Então, o conselho que eu daria é que quando a pessoa percebesse que qualquer coisa estivesse lhe deixando mal, lhe deixando chateado, incomodado, não perca tempo, procure ajuda. Por onde procurar ajuda? Sindicato dos bancários, independente se tu é sindicalizado ou não, vai procurar ajuda no sindicato. E outra, auxílio médico. Então, as duas coisas. Pode continuar trabalhando, é importante, é fundamental, como eu já disse antes, mas não se esqueça que existe a saúde, porque não adianta você ter uma fortuna no banco lá depositada, fruto do teu salário, nem ter 1.001 bens, mas se você estiver doente, aí isso não tem graça nenhuma mais. Hoje eu tenho outra visão. Eu tenho a visão de que a saúde é tão ou mais importante do que os teus bens. Os teus bens, Isso aí, eles Flavinho. perecem. Os teus bens perecem. A saúde tu leva para sempre. É isso aí, Flávio. Saúde não tem preço, né? Não se Não, não. negocia, não está à venda. Não, não. Então, eu gostei do teu conselho. Se sentiu mal, procura o sindicato. A gente É, vai achar uma solução. Mas, sim, Flávio, com certeza. eu quero te agradecer muito pela tua disposição em participar, né? A gente na segunda tentativa deu certo. Na primeira, a tecnologia nos atrapalhou um pouco, né? É verdade. Mas eu quero agradecer muito, que esse ano que está Sim. iniciando agora, né? Que seja um ano de conquistas para todos, né? Conquista de saúde, conquista da vacina para ter saúde. Então, eu prefiro ser uma esperançosa do que desanimada,
né? Sim, Então, claro. te agradeço Sim. mais uma vez por tu ter colaborado aqui. Tu é o cara, tu é o cara. Entendi. Eu me sinto lisonjeado de poder ter participado dessa entrevista, desse trabalho de vocês, e eu não tenho outra coisa senão aplaudir vocês, né? Tem que aplaudir vocês, o trabalho de vocês é magnífico, né? Entendeu? Não tem Muito outra obrigada. palavra. E, Muito e agradecida. desejar que também desejo que esse ano seja um ano melhor, porque esse ano que passou, agora que está passando, foi bem complicado, todo mundo sabe, mas vamos ter esperança que tudo volte à normalidade, né? Que possamos novamente nos rever, nos encontrar, nos abraçar, que isso é tão maravilhoso, né? Poder nos abraçar, mas na vida tudo tem um sentido, e se a gente for parar um pouco e pensar, essa doença que veio aí, ela também veio nos ensinar várias coisas, e uma das coisas mais importantes é que elas veio nos valorizar, sabe o quê? O nosso lar, a nossa casa, a nossa família. É isso. Perfeito, perfeito. Valorizar o que é importante. Agradeço muito a participação do Flávio, agradeço os bancários e as bancárias que estão aqui nos vendo, né? E faço o convite. Quer compartilhar com a gente a tua história? Entre em contato e que a gente vai ter o maior prazer de sentar e gravar e escutar a tua história. Obrigada.